em Direito Internacional, a Priscila Caneparo. Professora, bem-vinda, obrigada pela gentileza de estar novamente com a gente. Quantas vezes, hein, professora, se a gente analisasse assim, a quantidade de vezes que a senhora nos deu entrevista, né, a gente consegue fazer uma linha do tempo sobre os avanços do conflito, todas as vezes que a gente teve esperança achando que ia haver uma solução e de repente não ocorreu. Eu quero começar compartilhando com você esse olhar que me foi dito uma vez por um israelense, de que no fim das contas as negociações estão sendo muito mais benéficas para o Hamas do que para os israelenses. Isso faz sentido? Bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia, Elisa, bom dia, Américo, bom dia a todos que estão aqui nos assistindo. Então, Elisa, a gente precisa analisar o conflito sob duas óticas, né? Primeiro, numa ótica das grandes cabeças, dos chefes, das autoridades institucionais, e da outra ótica a partir da população civil. Eu acho que em relação à população civil, ninguém tem dúvida que a maior tragédia recente que ocorre é em relação, né, a esse povo palestino, que alguns especialistas, inclusive especialistas autônomos contratados pela Organização das Nações Unidas, já declararam que o que está ocorrendo em Gaza é, de fato, um genocídio. Então, para a população civil, é inegável que, para além também das figuras dos reféns, a gente tem uma tragédia humanitária ocorrendo em Gaza, que, inclusive, já estamos falando em até saudocício, que é como se fosse o genocídio utilizando-se por intermédio de meios de saúde, dada a tamanha falta de medicamentos, a falta de água, a falta de alimentos que está ocorrendo dentro dessa contextualidade. Aí, se a gente passar para a institucionalidade entre a Hamas e, efetivamente, não vou colocar aqui Israel, mas sim o governo de Netanyahu, eu acredito que, de fato, ainda o governo de Netanyahu esteja ganhando. Primeiro ponto que a gente precisa entender é que existem muitas prisões arbitrárias em Israel. Quando eu falo em prisões arbitrárias, são aquelas prisões que não passaram pelo devido processo legal, que não passaram pela ampla defesa, não passaram pela contraditório. Falando em termos mais concretos, basicamente não ocorreu a defesa dessas pessoas. Inclusive, a gente tem muitas crianças palestinas que estão sob domínio de Israel dentro das prisões. Tanto é verdade que um dos pontos do acordo que o Trump propôs para ambas as institucionalidades foi a soltura de todos os reféns, crianças menores de idade e também mulheres. Então, dentro dessa premissa, talvez essa questão de entrega de reféns e soltura de prisioneiros, a gente tenha que ler como um benefício para o Hamas, porque, de fato, quem está sendo solto são reféns, não são pessoas que estão presas. Só que, em contrapartida, a gente precisa ver a condição que esses palestinos foram presos também dentro de Israel. É muito difícil, considerando que Israel acabou de passar uma lei que prevê pena de morte para terrorista, que Israel vá soltar algum prisioneiro que coloque em risco a sua segurança nacional. Então, basicamente, eu coloco aí que quem sai perdendo com esse conflito é inegavelmente o Hamas, porque a gente vê uma pressão internacional sobre o Hamas, a gente vê uma pressão dos países árabes, de aliados que estão também em desvantagem, como é o caso do Irã, principalmente porque a institucionalidade do Hamas, ela tende a acabar, porque ele está muito enfraquecido. Mas diferentemente da ideologia, a ideologia tende a permanecer e tende a ser retroalimentada por conta desse conflito. E nós vimos o representante do Estado da Palestina na Assembleia Geral da ONU, né, até acrescentando aqui as palavras da senhora, ele dizendo: o Hamas não representa o povo palestino, parem de generalizar, os palestinos e Hamas não são sinônimos, tem que separar. E o tamanho, né, Américo Martins, até te trazendo para a conversa, o tamanho do desafio, né, porque ao ver de longe, as interpretações são muito rasas, né, quando você não está dentro desse fluxo de guerra, mas vendo de perto é muito mais complexo. Por isso é tão importante termos a professora conosco e o Américo Martins. Américo, por favor. Obrigado, Elisa. Professora, muito obrigado pelo seu tempo. É sempre muito importante essas entrevistas para a gente explicar melhor detalhes aí dessa situação tão intratável lá no Oriente Médio, tão triste. Uma questão que vai ser definidora nessa questão das negociações entre o Hamas e Israel que estão acontecendo nesse momento lá no Egito, são as garantias que podem ser dadas para os dois lados, inclusive com a presença de tropas internacionais no território da faixa de Gaza. Que esperança a gente pode ter que essas garantias sejam suficientes e que os países ali da região de fato se engajem para garantir esse processo de segurança caso
Hamas e Israel cheguem num acordo. Porque se eles não tiverem essa segurança de que vai haver garantias, nós não vamos ter acordo. Bom, Érica, a tua pergunta é extremamente importante e aí a gente precisa entender uma dupla faceta. Uma primeira faceta em relação qual o interesse dos países árabes em garantir a estabilidade da região. E aí a gente precisa entender que a Arábia Saudita, que Emirados Árabes Unidos, Catar, Jordânia, eles têm interesse na estabilidade porque são países que estão tentando se ocidentalizar e, inclusive, angariar turismo para a região. Então, basicamente, eles têm interesse em uma estabilidade regional. Esse é um primeiro ponto. Agora, o segundo ponto que eu acho importante também a gente trazer para essa roda de conversa é a questão se, de fato, a gente vai observar a retirada das tropas israelenses de dentro do território palestino, mais especificamente da faixa de Gaza. Essa é uma preocupação, inclusive, que repousa nos países árabes. Porque a gente sabe que nesse plano do Trump, a gente não prevê a participação, em um primeiro momento, dos palestinos nesse governo, vamos colocar aqui, nesse governo de transição. E os países árabes se perguntam, mas por quê? Primeiro, não temos palestinos. Segundo, será que Israel vai, de fato, abandonar as terras de Gaza? E aí são esses pontos que a gente precisa entender. Não é apenas uma coalizão internacional, sendo, por assim dizer, uma grande, segurança da Palestina, mas sim a necessidade com que Israel também cumpra com seus termos, porque a gente sabe, que não é interesse para mais ninguém, inclusive para o Líbano, dos Hezbollah, que possui, dentro da sua territorialidade o Hezbollah, garantir com que haja perpetuidade do Hamas, porque isso desestabiliza a região. Então, são dois pontos. Primeiro ponto, como é que vai ficar a participação dos palestinos nesse governo de transição, inclusive pressionado pelos países árabes? E o segundo ponto é, Israel tem que garantir a confiabilidade. Perdemos brevemente o sinal com a professora Priscila Caneparo, enquanto nós estávamos aqui tentando ouvi-la, Américo Martins. A internet tem dessas coisas, No meio de uma conversa pode acontecer de fato da gente perder o sinal. São 2 anos, portanto, desse ataque do Hamas contra o território israelense. E temos aqui, professora, voltou o sinal. Por favor, para a senhora concluir o que estava dizendo. Que eu estava pontuando em relação à pergunta do Américo, que a gente precisa entender que existe um duplo grau aí de desconfiança. Um primeiro grau de desconfiança, que é dos países árabes questionando por que não há a participação dos palestinos dentro desse governo de transição, por que foi encabeçado essa transicionalidade da Palestina a partir do Tony Blair. A gente sabe que para os países árabes, essa figura do Tony Blair ela não é bem quista, porque ele era então primeiro-ministro quando se deliberou sobre a intervenção do Iraque. Então, esse é um ponto que merece reflexão. E o segundo ponto é em relação à confiabilidade que esses países têm em relação ao governo de Israel. Será que, de fato, Netanyahu vai retirar as tropas? E, Américo, olha que interessante, a gente tem uma virada quase copernicana dentro de Israel. Por que eu digo isso? Porque o Netanyahu ele tem uma base de apoio muito voltada para os países para os políticos ultra-ortodoxos. E dentro dessa premissa, os políticos que o apoiam, dentro dessa governamentabilidade, eles não querem que Israel saia de Gaza, não querem que, de fato, haja esse acordo, porque eles são contrários à criação do Estado da Palestina, inclusive à autodeterminação do povo palestino. Porém, os partidos de oposição falaram para o governo de Netanyahu, se você implementar esse acordo, se você retirar as tropas de Israel, nós garantimos a sua governamentabilidade. Porque é importante destacar aqui que existem diversos judeus e diversos grupos políticos dentro de Israel que são contrários a esse massacre que está ocorrendo em Gaza. Então, a gente precisa ver como é que o governo de Netanyahu vai justamente se configurar a partir dessa desse duplo paradigma e, principalmente, se de fato vai haver uma abertura de negociação para a participação de alguns palestinos nesse governo de transição. Professora, doutora em Direito Internacional, Priscila Caneparo. Professora, torço para o momento em que nós vamos estar aqui vamos falar sobre o acordo de paz, ou já tivemos a reconstrução de alguns locais, essa gente que sofre agora voltou a se alimentar bem. Vamos torcer para que chegue esse momento, tá? Há de vir esse momento, estaremos aqui com muito prazer para entrevistá-la também para falar sobre essa versão boa, se é que eu posso chamar de algo que seja bom após a guerra. Obrigada, professora.
Obrigada, que a gente mais quer. Bom dia para vocês. Obrigada. Américo, obrigada, hein? Sempre na parceria aqui com a gente. Américo Martins.